Fala galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje é aquela nossa aula expressa e o assunto, meu amiguinho, é temperatura e calor. E aí, meu amiguinho, tá preparado? Tá preparada? Então, bora lá? Vem comigo! Solta a supernova! Belezeira? Então, galerinha, deixa eu trocar a telinha, deixa eu ficar pequenininho e bora lá. Vamos entender então agora a diferença entre o calor e a temperatura. Então, bora lá pra gente começar a nossa historinha? Talvez você se pergunte como o dia está hoje. E se você mora em uma cidade como São José do Rio Preto, com certeza você já falou muito isso, que hoje o dia está fazendo calor. Mas será que esse é o jeito certo de falar? Será que estamos utilizando o conceito físico correto? E é isso que a gente vai entender hoje nessa aula, meu amiguinho. Vamos entender um pouquinho melhor? Mas primeiro, a gente tem que entender a diferença entre o calor e a temperatura. Vamos começar pela temperatura. A temperatura nada mais é do que a agitação das moléculas ou a agitação das partículas. Então a temperatura ela dá uma ideia pra gente do grau de agitação das moléculas ou das partículas. Simples assim. E o calor, professor? O que é esse tal desse calor então, já que não é a temperatura? O calor, ele nada mais é do que a energia térmica em trânsito. O calor é o fluxo de energia térmica em trânsito, tá? Então, o calor, ele é um ente que se propaga espontaneamente, sempre, 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 guarda isso, porque isso é muito importante, meu amiguinho. Ele sempre, sempre, sempre se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o calor é quando a gente tem dois corpos e esses dois corpos, eles estão transferindo energia térmica de um corpo para o outro. Sempre, sempre, sempre. Olha só aqui a setinha mostrando o fluxo da energia. Sempre do corpo quente. Tá vendo esse vermelhinho que eu coloquei aqui como quente? Sempre do corpo quente para o outro corpo aqui que eu coloquei de azulzinho, que é o corpo frio, tá? Então esse é o fluxo de calor. Então, professor, de novo, o que é temperatura, o que é calor? Temperatura, médio grau de agitação das partículas ou das moléculas. Ela dá uma ideia pra gente se está quente ou se está frio. E o calor, professor? O calor é energia térmica em trânsito. Então o calor ele se propaga do corpo quente para o corpo frio. Sempre, sempre, sempre. O fluxo do calor é do corpo quente para o corpo frio. Faço assim, meu amiguinho. Mas, meu amiguinho, vamos entender melhor com o simulador? Eu trouxe um simulador aqui pra gente ver. Bora lá pra gente entender e você vai ver que é fácil de entender isso. Então, vem comigo. Então, olha só o que eu tenho aqui, meu amiguinho. Eu tenho esse meu simulador aqui, ó, e ele tem essas moléculas aqui de gás. Eu vou trocar essas moléculas de gás por essa molécula aqui, que a gente conhece muito bem, que é a nossa molequinha de água. E eu tenho três estados da matéria aqui para a água. Nesse primeiro estado aqui, a água se encontra no estado sólido, ou seja, eu tenho um gelinho aqui. Eu quero que você observe que aqui eu tenho um termômetro e ele está marcando menos 127 graus Celsius. Mas olha só o que eu quero te chamar a atenção. Mesmo estando aqui ó, no estado sólido, essas moléculas de água, elas possuem uma vibração. E essa vibração é o que dá pra gente a ideia da temperatura que tá esse gelo. No caso aqui, a menos 127 graus Celsius. Você talvez vai falar assim, mas professor, é muito frio e ainda tem vibração das moléculas, das partículas? Tem sim, meu amiguinho. E é com essa vibração mesmo baixíssima que a gente consegue determinar a temperatura dos corpos. E já já eu vou te falar a respeito de um instrumento que você com certeza já viu ou já utilizou na sua casa. Então olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui o meu gelinho, que está menos 127 graus Celsius, no estado líquido. Então vou apertar aqui, ó, e olha o que eu quero que você perceba.
a agitação das moléculas, ela aumentou. Então, no estado líquido, as minhas moléculas, elas têm um grau de liberdade bem maior para se movimentar. Então, elas vibram muito mais. E olha a temperatura, você lembra que estava a menos 127 graus Celsius? Agora foi lá para 13 graus Celsius. Então, aumentou a temperatura devido ao aumento dessa vibração das moléculas, dessa agitação molecular aí. E essa agitação molecular, ela dá uma ideia pra gente da temperatura. E se eu colocasse aqui na realidade, um gás mudasse o estado, já mudei de sólido para líquido, agora vou mudar para gasoso. O que você acha que vai acontecer com o grau de liberdade dessas moléculas e com a agitação molecular? Vamos ver? A temperatura era de 13 graus, vamos ver para onde que vai? Olha só. Agora, aquelas moléculas de gás a 156 graus Celsius, elas têm uma liberdade muito maior. Então, elas se movimentam para todos os lados, elas giram em torno de si, elas colidem umas com as outras. E a gente chama todo esse movimento cinético dessas moléculas aí de energia interna do gás, tá? Mas o que pra gente interessa aqui é você entender que essa vibração dessas partículas, dessas moléculas, é o que a gente chama de temperatura. E a gente consegue medir a temperatura com um termômetro. Mas o que é então calor, professor? O calor é quando eu dou ou retiro energia do meu sistema. Vou te dar um exemplo. Tá vendo esse baldezinho aqui? Com esse baldezinho eu posso colocar calor, eu posso colocar um foguinho, ou eu posso colocar um gelinho. Vamos ver o que acontece? Olha o termômetro e olha o que acontece com essas moléculas, com essas partículas. Quando eu coloco foguinho, eu aumento mais ainda o grau de vibração dessas partículas, dessas moléculas. Elas vibram muito mais rápido, elas ganham energia. E pelo fato delas ganharem energia, elas têm mais movimento e a temperatura aumenta. Então, o que está acontecendo? Nesse caso agora, é que eu estou transferindo calor para as minhas moléculas, eu estou dando energia para elas. Deu para entender? Então, nesse momento, o termômetro indo lá para os 900 graus Celsius, eu estou dando energia para o sistema, para o meu gás. E então, as moléculas, elas estão ganhando energia cinética, energia de movimento, energia interna. Elas estão recebendo calor. E se eu fizer o oposto, colocar um gelinho, o que acontece é que eu estou retirando energia do meu sistema. Então, nesse caso, olha o termômetro como ele diminui a temperatura. Por que ele diminui a temperatura? O meu termômetro diminui a temperatura porque eu estou retirando energia do meu sistema. Tem gente que usa o termo roubando energia do meu sistema. Então, nesse caso aqui, o gás ele está perdendo energia. E conforme ele perde energia, ele perde a energia interna, que é a energia cinética dessas moléculas desse gás. Ele vibra com menor velocidade, com menos agitação molecular. E o que acontece? Isso reflete diretamente na temperatura. Então, nesse caso, o fluxo de calor está indo do gás para o gelo. Lembra que eu te falei que o fluxo de energia, o fluxo de calor é sempre do corpo quente para o corpo frio? Então tá indo a energia do gás para o gelinho. E olha só o que acontece, elas vão perdendo energia, vão diminuindo a sua agitação molecular. Então, meu amiguinho, deu para entender tudo isso aí? Então é muito fácil. Então, o que é a temperatura? Temperatura, médio grau de agitação das partículas ou das moléculas. O que é o calor? Calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Sempre do corpo quente para o corpo frio. Então, meu amiguinho, bora lá pra gente voltar pra nossa historinha? Então, vem comigo. Então, meu amiguinho, agora que a gente já entendeu a diferença entre o calor e a temperatura, agora, meu amiguinho, eu quero mostrar pra você um termoscópio. Vamos ver o que é um termoscópio, meu amiguinho? Eu trouxe aqui pra você o meu termoscópio. Deixa eu ficar grandão? Vamos lá ficar grandão aí, pra você poder ver o meu termoscópio. Olha só, esse carinha aqui, ó, é um termoscópio, tá? Então, ele vem da palavra termo, que tem a ver com temperatura, escópio, que tem a ver com a visualização. Então, olha só que coisa interessante que vai acontecer. Aqui dentro, eu tenho um líquido. Normalmente, esse líquido costuma ser o éter, que é um líquido volátil, ou seja, ele evapora com muita facilidade.
E olha o que eu vou fazer. Com esse aparelhinho a gente consegue, a grosso modo, visualizar indiretamente o fluxo de calor. Por quê? Eu vou encostar minha mão, que ela está quente, aqui no vidro. E a minha mão vai transferir energia térmica para o vidro, que vai transferir para o gás que está aqui dentro, para o vapor do éter que está aqui dentro. Ele é azulzinho porque tem um corante. E olha só o que vai acontecer. Esse gás que está aqui dentro, ele vai expandir. Vamos ver o que vai acontecer? Então, ó, não vou pôr força, só vou segurar aqui com a minha mão. Olha só o que vai acontecer, meu amiguinho. Então, presta atenção. Ó, eu já tô vendo. Olha só, não sei se está dando para você enxergar bem daí. Chegar mais perto. Olha só, meu amiguinho. Olha, deu para perceber? Vamos ver, vamos ver. Olha, olha, olha. Olha só, meu amiguinho, o tanto que subiu. Vou segurar com a outra mão, acho que a outra mão tá um pouquinho mais quente. Olha lá. Olha lá, meu amiguinho. Viu só? O que aconteceu aqui? Vou segurar em cima para descer. O que aconteceu aqui, meu amiguinho? Quando eu segurei embaixo, eu transferi energia térmica aqui pro vapor de éter que estava aqui dentro. Ou seja, eu transferi calor. E nessa transferência de calor, eu aumentei a energia interna das moléculas do gás aqui, do vapor do éter. E essa energia interna fez aumentar o volume do gás. Esse gás, por consequência, empurrou o líquido para dentro do caninho que tem aqui dentro. Por isso que o líquido subiu rapidinho. Deu para entender, meu amiguinho? E isso daqui, ó, é um precursor. Esse carinha aqui, meu amiguinho, é um precursor do termômetro e ele foi inventado por Galileu, tá? Então, meu amiguinho, você já sabe como que funciona um termômetro, tá? Mas tem um conceito muito importante que eu tenho que falar para vocês, que é o conceito do equilíbrio térmico. Como assim, professor? Para que possamos medir a temperatura de um corpo, o que a gente usa? A gente usa um carinha igual a esse aqui, não é? Um termômetro, não é? Mas como que a gente usa o termômetro? Normalmente, o mais comum é a gente colocar debaixo do braço e esperar um tempinho, uns 3 a 5 minutinhos, e aí a gente vai lá e verifique e afere a temperatura. Não é assim que a gente faz? Mas a pergunta é, por que a gente tem que esperar uns 3 a 5 minutinhos? A gente tem que esperar para que o nosso corpo ele entre em equilíbrio térmico com o termômetro. E isso na física a gente chama de lei zero da termodinâmica, tá? Então, quando um corpo ele entra em equilíbrio térmico com o outro, eles estão na mesma temperatura. E todos os corpos eles tendem a entrar em equilíbrio térmico. E foi o que aconteceu aqui, ó, com o meu termoscópio. A hora que eu coloquei a mão aqui, eu transferi energia. Olha só, eu transferi a minha energia térmica aqui. E ele busca o equilíbrio térmico. Por isso que ele aumentou ali o líquido para o outro lado, porque ele está buscando o equilíbrio térmico, olha só. E acontece a mesma coisa com o termômetro. O termômetro, ele entra em equilíbrio térmico com o seu corpo, e aí a hora que o termômetro está na mesma temperatura do seu corpo, você pode tirar ele, e o que você está lendo ali é a temperatura do termômetro, que indiretamente mede a temperatura do seu corpo, porque o termômetro ficou em contato com o seu corpo até entrar em equilíbrio térmico. E uma coisa que eu gosto sempre de falar na aula, meu amiguinho, é quando eu vou lá na padaria comprar uma Coca-Cola bem geladinha. O que eu faço quando eu vou lá comprar minha coquinha bem geladinha? Eu abro lá a geladeira e eu coloco a mão na Coca-Cola lá, em todas elas. Eu coloco lá a mão, mas se a gente for raciocinar, não tem por que fazer isso. Porque se elas estão no mesmo ambiente, geladinhas, sendo refrigeradas pelo mesmo freezer, o que acontece é que elas todas estão à mesma temperatura, porque todas estão em equilíbrio térmico com o freezer, com a geladeira. Mas eu faço isso por um motivo, meu amiguinho, porque vai que chegou uma remessa de Coca-Cola nova e ela não tá geladinha, então não quero pegar essa daí não. Belezeira, então, meu amiguinho. Então, meu amiguinho, agora que a gente já sabe o que é temperatura, já sabe o que é calor, já conhece a lei zero da termodinâmica, que é o princípio do equilíbrio térmico, agora, meu amiguinho, a gente pode resolver uns exercícios juntos. Então,
Bora lá? Vem comigo. Então, meu amiguinho, vamos lá resolver os exercícios? Então, deixa eu ficar pequenininho. Bora lá pra gente ver os exercícios. Olha o primeiro exercício aqui que faz assim. Considere as afirmações a seguir. Assertiva 1. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor. A gente acabou de falar, né, meu amiguinho, que possuem a mesma temperatura. 2. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. Isso mesmo, né, meu amiguinho? Então, esse daqui, ó, verdade. 3. Calor é transferência de temperatura? Não é, né, meu amiguinho? A gente acabou de falar que é transferência de energia térmica, não temperatura. A temperatura vai ser influenciada pelo calor, pela transferência da energia. Olha o 4. Calor é uma forma de energia em trânsito. Perfeito, é isso aqui. Então, qual que é a alternativa correta? 2 e 4. Vamos ver se tem. Aqui, ó, alternativa D, 2 e 4. Viu só que facinho? Então, meu amiguinho, vamos lá pra frente. Mas antes, meu amiguinho, eu tô sentindo falta de alguém. Você tá sentindo falta de alguém, meu amiguinho? Então, vamos chamar ele? Eu sei que você sabe quem que eu tô falando. É o meu amiguinho, o Grequeirinha. Vamos lá? Grequeirinha! 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 Ô, Grequeirinha! Cadê você, meu filho? Olha ele aí! Aí, meu amiguinho, se você tá achando fácil, não esquece, dedo no like, dedo no like. Bora lá, meu amiguinho, pro próximo? Hoje, como eu disse, nossa aula é expressa, então vamos lá. 2. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em contato, em equilíbrio térmico e isolados do meio, pode-se afirmar que o mais quente é o que possui a menor massa. Não tem nada a ver com a massa, né? Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Muito pelo contrário, né? Se eles estão em contato, um vai transferir energia térmica para o outro, vai haver uma transferência de temperatura aí. Um vai aumentar, outro vai diminuir a temperatura até adquirir o equilíbrio térmico, né? C. O mais quente forneceu calor para o mais frio. Opa! Esse é o fluxo de calor do corpo quente para o corpo frio. D. O mais frio forneceu calor para o mais quente. Não. E E. Suas temperaturas dependem da densidade. Não depende da densidade, né? Então, meu amiguinho, alternativa correta, alternativa C. Viu que fácil, meu amiguinho? Eu falei que não tinha segredo. Bora lá pro próximo. 3. Um sistema A está em equilíbrio térmico com outro B e este não está em equilíbrio térmico com outro C. Vamos desenhar então, meu amiguinho, isso daí? Então, vou desenhar aqui, ó, uma caixinha. Imagina que é um isopor só para colocar esses carinhas num ambiente fechado. E eu tenho aqui, ó, um corpo. E esse corpo eu vou chamar de A. E ele falou que esse corpo, ó, um sistema A, está em equilíbrio térmico com outro B. Opa! E eu tenho aqui outro corpo, que eu vou chamar de B. E os dois estão em equilíbrio. Então, esses dois aqui, ó, vou colocar aqui, ó, equilíbrio. Equilíbrio, pronto. Vai saber que está em equilíbrio. Então, esses dois estão em equilíbrio térmico. É bem provável que os dois possam estar encostados. Mas ele não falou isso pra gente no exercício. Mas ele falou que, olha só, o A está em equilíbrio térmico com o B e o B não está em equilíbrio térmico com o C. Então, o C, meu amiguinho, vou colocar até de outra cor aqui pra você, ó. O C, ele está aqui e não está em equilíbrio térmico com o B. Então, ó, vou colocar aqui que não está em equilíbrio térmico. B não está em equilíbrio térmico com o C, meu amiguinho. Então, vamos ver o que diz as alternativas? Fala assim que os sistemas A e C possuem a mesma quantidade de calor. O A e C, eles possuem a mesma temperatura. Um pode ter transferido energia para o outro, ou seja, calor para o outro. Mas falar que tem o mesmo calor, não. Eles possuem a mesma temperatura, porque eles possuem equilíbrio, eles estão em equilíbrio térmico. B. A temperatura de A é diferente de B? Não, né? Se está em equilíbrio térmico, a temperatura é igual. Os sistemas A e B possuem a mesma temperatura? Maravilha, é isso mesmo. O A e o B estão em equilíbrio térmico, possuem a mesma temperatura. A temperatura de B é diferente de C?
A temperatura de B é diferente de C, porque ele não, olha só, não está em equilíbrio térmico, o B e o C. Só que olha o que ele falou, mas C pode ter temperatura igual de A. Mentira, porque se o B está em equilíbrio térmico com o A, significa que o B e o A têm a mesma temperatura. Se o B tem a temperatura diferente de C, automaticamente o A também tem a temperatura diferente de C. E aqui fala que nenhuma delas. Mentira, né? Então, alternativa correta, meu amiguinho, alternativa C, meu amiguinho. Ô, meu amiguinho, fala a verdade. Tá ou não tá fácil? Tá tão fácil, tá tão fácil, mas tão fácil, que eu vou ter que me despedir chamando o meu amiguinho. Vamos para a última telinha para a gente poder chamar ele? Então, bora lá para a gente chamar o meu amiguinho? Ô, Grequeirinha! 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 Ô, Grequeirinha! Cadê você, meu filho? Ó o Grequeirinha aí! Então, meu amiguinho, não vai se esquecer, né? Se você ficou com a gente até agora, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no nosso canal. Então deixa eu ficar grandão para se despedir aqui, meu amiguinho. Agradecer você por estar com a gente até agora. E não esquece, né, meu amiguinho, que conhecimento compartilhado é conhecimento somado. Professor Grequeira, fui!